Professor Vitélio Brustolin, então o que a gente acabou de ver, imagens de cerca de 25 minutos atrás, uma reunião transmitida ao vivo no Salão Oval da Casa Branca entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Ucrânia, falando sobre o acordo, né, para um cessar-fogo, o acordo para o fim da guerra. Bom, eu trago aqui... E haveria, olha só, Camila Ancona acaba de me avisar aqui que haveria, professora, uma coletiva agora para a imprensa, acaba de ser cancelada, informação de momento, acaba de ser cancelada a entrevista coletiva que haveria com a presença do presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Tamanha foi a situação constrangedora e inviável, né? Impraticável. Não tem mais como continuar, não havia mais clima, nem mais, enfim, estratégia para manter uma entrevista coletiva. Aquilo que a gente viu foram algumas pessoas da imprensa que ficam no Salão Oval e ficam fazendo perguntas. Mas a entrevista coletiva acontece depois, é uma entrevista coletiva. Há algumas perguntas ali com transmissão, mas a entrevista coletiva acontece depois. Essa entrevista coletiva que sempre acontece depois das reuniões bilaterais, como aconteceu ontem com o primeiro-ministro do Reino Unido, como aconteceu com Emmanuel Macron, essa com Volodymyr Zelensky, tamanha a situação inviável, foi cancelada, acaba de ser cancelada. Obrigada pelas informações. Quero também registrar que essa recuperação aqui de imagem que a gente deu foi com tradução de Nathalie Grau. Agradecer também Halim Mendes por ter viabilizado tudo rapidamente. Professor, minha pergunta é, em determinado momento, Trump fala, bom, quem começou a escalar e a fazer provocações a Volodymyr Zelensky foi o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Aí eles começam a bater boca e aí então o presidente Donald Trump começa a mediar e ele também endossar o que o seu vice falou. E aí em determinado momento ele fala assim, Trump fala, é bom que isso aconteça na frente dos americanos, é bom que todo mundo saiba, por isso eu estou deixando isso acontecer por tanto tempo. Ou seja, ele sabia que era um bate-boca, se ele não quisesse, ele falava, acabou. Não, ele deixou e eles foram, então, numa escalada dizendo, você não tem as cartas, você não está sendo grato pelo que fizemos, você não está demonstrando gratidão. Enfim, me pareceu, e eu quero sua avaliação, um jogo jogado, né? Algo premeditado. E por quê? Porque Donald Trump avaliou ser importante que o mundo visse essa conversa, professor? Débora, o Trump falou isso quando já estava vendo o bate-boca, mas, na verdade, como a gente viu no cancelamento dessa coletiva de imprensa, seria melhor que nada disso tivesse sido transmitido, porque isso se transformou num fato histórico. A Ucrânia vê o apoio dos Estados Unidos como uma obrigação, porque em 1994, quando a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus entregaram suas armas nucleares, foi firmado o Memorando de Budapeste, no qual os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a própria Rússia, que agora ataca a Ucrânia, e a China, todos os 5 permanentes do Conselho de Segurança, se comprometeram a defender a Ucrânia. Essa era a garantia de segurança da Ucrânia para entregar o seu arsenal nuclear, que era o terceiro maior do mundo na época. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares, certamente ela não teria sido invadida pela Rússia e, nesse momento, há armas nucleares russas em Belarus, que é um território utilizado para invadir a Ucrânia. Então, o Zelensky vê isso de uma forma e o Trump vê de outra. O Trump vê de uma forma como a administração anterior, ele ofende o Biden, não foi muito inteligente quando te ajudou, na forma como te ajudou. Agora, os dois chegam num ponto em comum, que é a Ucrânia é um país pequeno, a Ucrânia é do tamanho do estado de Minas Gerais, e a Rússia é mais de 2 vezes o tamanho do Brasil. E a Ucrânia faz uma fronteira terrestre com a Rússia, e é bem verdade que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo e que sem o apoio de aliados, a Ucrânia não teria resistido a essa guerra, Débora. Os planos de guerra da Rússia, que foram encontrados perto de Kiev, foram publicados pelo New York Times. As ordens eram de ter suprimentos para 5 dias e de, no 5º dia, ter uma roupa de gala para comemorar a conquista da Ucrânia. Esses eram os planos de guerra do Putin, e isso já foi há mais de 3 anos.
Então, nesse momento, a Ucrânia precisa dos seus aliados para continuar existindo como país. E é por isso que o Trump diz que o Zelensky não tem cartas. É porque ele não tem os meios necessários para defender o seu país e precisa dos aliados, e dentre eles os Estados Unidos, que até aqui eram garantidores da segurança da Ucrânia, pelo menos no papel, Débora.